Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos dando início a mais uma aula de língua portuguesa, mais uma videoaula. E vamos dar continuidade ao conteúdo da Olimpíada de Língua Portuguesa, no caso, não é? Nós vamos dar prosseguimento a esse conteúdo, que é o gênero crônica. Então nós vamos produzir uma crônica. Nós vimos aspectos e características da crônica narrativa na última aula, vimos um vídeo. Nós tivemos um roteiro de produção do texto, foi postado no grupo, como também um vídeo da professora Corrinha Carvalho, explicando muito bem o que é uma crônica, o que se pede na Olimpíada de Língua Portuguesa, como também um vídeo meu apresentando alguns aspectos e principalmente o roteiro de produção que nós devemos ou nos basear, seja mais adequado falar, para a gente fazer nós fazermos essa produção. Bom, pessoal, então vamos dar início a mais uma aula, continuando dentro dessa temática. Vamos ver alguns aspectos e algumas análises que eu já vi, que alguns colegas já até me enviaram algumas crônicas, então já observei algumas produções e vi pontos positivos, como vi pontos também a serem melhorados. Então essa aula vai servir para a gente tirar algumas dúvidas e produzir, realmente fazer essa produção, marcar a data para a gente entregar essa produção. A princípio, talvez eu peça para ser entregue por uma foto, bem redigido o texto num papel, que seja, e depois vamos também marcar uma entrega da própria produção escrita na escola, né? Quando tiver uma data oportuna, nós veremos isso. Bom, pessoal, gênero crônica e produção textual. Aspectos da produção textual. Então, pessoal, um bom texto tem que ser planejado. Então, nós temos que ter um planejamento do texto. Qual assunto falar dentro da temática escolhida para a minha produção? Esta é uma pergunta bastante interessante. Qual assunto eu vou falar dentro dessa temática? Nós temos uma temática geral, que é o lugar onde vivo. Então, dentro dessa temática, nós podemos trazer assuntos do nosso cotidiano aqui, da onde nós vivemos. Assuntos que sejam verídicos, que ocorreram com vocês, os que vocês presenciaram. Então, você tem que se basear nisso. Você vai narrar, você vai contar aquela história tal qual aconteceu. Claro que você pode usar alguns elementos para deixar seu texto mais atrativos, mas nunca fugindo da temática dentro da nossa realidade. Então, nós temos essa temática geral, e dentro dessa temática geral, o lugar onde vivo, nós vamos escolher um assunto. Qual o assunto que eu sinto mais à vontade de escrever? Que história eu acho interessante escrever para que algumas pessoas que vão ler meu texto achem esse texto interessante, essa crônica interessante? Planejar a sequência de fato. Então, atente-se que toda história tem um começo, meio e fim. Então, você não pode fugir daquele espaço e tempo de fatos em que ocorreram dentro da sua história. Então, a minha história se inicia desse modo. Nós temos um clímax da história, o meio da história, que é onde acontece toda a movimentação da história que eu estou contando, dos fatos intrigantes, ou os fatos que vocês selecionaram para fazer essa produção. E temos um desfecho, que é o fim. Então, atente-se ao começo, ao meio e fim. Você não pode fazer um texto disperso, partes desconexas. Então, o texto tem que ter essa sequência. O título do texto. Bom, o título como eu já falei até na aula anterior, é um bom começo para o seu texto. Ah, professor, tem que começar logo escolhendo o título? Não, você pode ver o fato que você vai falar, fazer todo o planejamento e, ao terminar de escrever, ver um título atraente que se encaixe dentro daquela história que você contou. Então, o título vai ser a primeira coisa que vai chamar a atenção no seu texto. É o primeiro contato do leitor com seu texto. Se seu título for um título bem chamativo, bem atraente, o leitor já vai esperar algo interessante do seu texto. Então, temos que ter esse cuidado também na hora de escolher um título para a nossa crônica.
Gênero crônica narrativa. Veja bem, a gente está escrevendo, a gente optou, então nós fizemos a opção por escrever uma crônica narrativa. Para produzir qualquer texto, é necessário projetar bem antes de escrever e, depois de feito, revisar o material produzido. A inspiração é importante, mas sem planejamento e esforço, escrever nunca é tarefa fácil. Bom, pessoal, escrever não é nada fácil. Escrever é um processo criativo. Nós temos aspectos a ser seguidos na hora de escrever. A linguagem que nós vamos empregar, o gênero, o que o gênero pede, o que é dentro daquele gênero que você pode, as características daquele gênero que você pode trazer, levar o seu texto para ele. Então, nós temos todo um planejamento. O assunto, se nós vamos fazer uma crônica narrativa, como eu falei antes, ela tem um início, um meio e fim. Então, o planejamento é muito importante no processo de escrita. A criatividade também, mas se planejar, fazer um planejamento adequado, seguir as etapas, ver o roteiro de produção é importante para termos um texto final de qualidade. Para além dos aspectos gerais da produção de texto, é necessário ser um bom observador do cotidiano ao tentar produzir crônicas. Isso porque o cerne desse tipo de texto é a visão original do cronista sobre fatos que quase todos enxergam, mas quase ninguém significa da forma com que o autor faz. Então, o significado que você vai dar àquele acontecimento, o modo que você vai contar aquele acontecimento do lugar onde você vive aqui, e os aspectos que você vai empregar na linguagem é que vai dizer se aquele fato realmente é importante, se a sua história é realmente importante para ser narrada, para ser escrita. Então temos que ter bastante atenção quanto a isso. Pensar em um grupo reduzido de personagens e cenários é uma estratégia interessante para fazer uma boa crônica. Veja que a crônica é uma narrativa curta, são textos curtos com assuntos do nosso cotidiano. Então, limitar esse cenário e esse personagem é interessante. Por que é interessante? Embora dificilmente você vai contar a história com muitos cenários, com muitos personagens, porque você não vai ter tempo de fazer a caracterização de tudo, tanto do cenário como dos personagens. Então, quando você escolhe aquele fato em si, você vai contar aquela história, vai narrar aquela história naquele determinado momento, naquele determinado lugar. Então, geralmente são histórias curtas, são narrativas curtas. Então, você pensar nessa redução de personagens e cenários é interessante para não dispersar muito dentro do seu texto. Por fim, é importante tentar sempre usar uma linguagem leve e, se for o caso, bem-humorada ou ainda poética para produzir suas crônicas narrativas. Então, a característica da escrita vai de cada um. Tem gente que gosta de crônicas narrativas de um tom mais humorístico, para prender a atenção do leitor, para ser mais engraçado, outros uso de tom poético, isso vai da criatividade. Então, o processo de criatividade, cada um tem em si um jeito de escrever, mas é importante a gente tentar fazer essa união da boa escrita, da criatividade, que vai chamar a atenção do meu leitor, que vai ficar um bom texto. Boa história narrada. Como narrar seu texto? Veja bem, eu já recebi alguns protótipos, o início de texto, de crônicas, e o que eu percebi, além de outras coisas que eu vou mencionar posteriormente. Como narrar o seu texto, o tipo de narrador. Então, quando você vai narrar seu texto, se você é um narrador personagem, um narrador que faz parte da história, você tem que manter o seu texto todo narrado em primeira pessoa, como eu fui, eu vou, eu peço, eu ouvi, recordo. Entendeu? Você não pode começar falando em primeira pessoa, ser um narrador em primeira pessoa, e depois ser um narrador, que no caso, primeira pessoa, narrador personagem, passar para um narrador observador. Aquele que só observou o fato, que não faz parte da história, mas observou tudo e narra tal qual ele viu aquela história, sem se envolver dentro da trama. Então, se você não é esse narrador observador, narrador personagem, você tem que começar do início ao fim com o narrador personagem. Ou então o narrador onisciente, que no caso de fatos reais, a não ser que você conte a história somente de você,
que é aquele narrador que sabe tudo da história, inclusive o pensamento dos personagens. Então, dificilmente nós vamos saber alguma história, os pensamentos dos personagens, caso não inclua só nós mesmos dentro daquela história. Então, talvez o narrador personagem, o narrador observador, seja a grande maioria das escritas que eu vou receber. Então, fiquem bastante atentos a essa questão de narração. Narração versus exposição. Por que eu trouxe narração versus exposição? Porque eu estou vendo bastante confusão em alguns textos. Eu estou vendo textos que nós pedimos para ser narrativo, contar uma história do lugar onde nós vemos, nós estamos vendo só uma exposição. Eu mostrando alguma situação ou expondo sobre determinada coisa e não narrando um fato em si. Então, pessoal, narração, os textos narrativos, eles expõem a relação entre personagens, contextualizado no tempo e no espaço, conta uma história baseada em um ponto de vista específico, o ponto de vista do narrador. No seu caso, o tipo de narrador que você vai escolher para o seu texto. Então, o autor vai contar a história via aquele narrador dentro do texto daquele fato, vai narrar aquele fato. E a exposição é caracterizada pela própria exposição do fato. É um texto mais informativo, que através de explicação, explanação e conceituações, para você chegar ao objetivo dele, que é informar e não narrar. Então ele vai fazer... Eu estou fazendo uma exposição, fazendo uma aula expositiva para vocês sobre esse tema. Diferentemente se eu fosse contar como eu fiz essa aula. Eu iniciei logo já são aspectos totalmente diferentes. Então, pessoal, narrar é diferente de expor. Nós estamos fazendo uma crônica narrativa. Nós estamos contando um fato e não expondo. É porque nós estamos na pandemia, a pandemia é isso, isso e isso, morreu tantas pessoas. Isso é expor o fato e não narrar o fato. Crônica narrativa versus texto expositivo. Então, seguindo na mesma toada aqui, você vai narrar um fato, contar uma história ou vivência sobre o lugar onde vive. Não vai expor determinado assunto que se passou ou está se passando no momento atual. Contar, no caso aqui, até errei, seria expor um fato, é diferente de narrar o fato. Então, você contar um fato, narrar um fato, é diferente de você expor, como eu falei anteriormente. Veja bem, um trecho de uma crônica, uma infância apagada. Embaixo do avarandado está meu avô, sentado em um banco velho de madeira. Vestia um jaleco de couro encardido, suas roupas eram velhas, surradas pela lida na roça e na cabeça um chapéu baeta. Ele observava suas vacas magras, sua égua branca e reclama da seca. Vige, lástima, Deus está castigando esta terra. Veja bem, aqui é um trecho de uma crônica. Ele está narrando uma história, está falando de um personagem, seu avô, da seca, fazendo algumas descrições dentro dessa narração, mas veja o caráter, é diferente. Por outro lado, o texto expositivo, o texto aqui, A Borracha, é um texto que se caracteriza como expositivo. Ele está só expondo e falando aspectos da borracha. Veja bem como é diferente a forma de escrever esse texto expositivo. Você sabia que antigamente se usava a borracha natural para fazer pneus? Você sabe o que é a borracha natural? A borracha natural é um material elástico. Isto quer dizer, se apertarmos, dobrarmos, esticarmos, ela sempre volta à sua forma natural. Além disso, é um material muito resistente, não se rompe facilmente. Por estas qualidades, a borracha natural era ideal para a fabricação de pneus. Veja o que ele está falando aqui sobre a borracha, falando de características dela, expondo o que é os elementos constituintes. Então ele está informando, é um texto informativo, ele não está fazendo uma narração, ele não está contando uma história sobre a borracha. Veja bem a forma de escrever. Verbos, geralmente você não percebe verbos no passado, é mais verbos no presente. Então são características de texto expositivo. Então, fazendo essa comparação, há uma diferença do primeiro texto para o segundo, não é verdade? Então, isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer como o primeiro texto, nós vamos narrar e não expor um fato. Lá tem personagens, lá tem um espaço, tem um tempo, um jeito de contar a história. Nós movemos elementos para marcar tempo naquele dia, antigamente, outrora. Veja que nós fazemos sempre esses
trazendo sempre no nosso texto esse recurso linguístico de marcação do texto narrativo. Fala de personagens, entenderam? Então nós vamos pegar o roteiro, ver todos os vídeos que foram vistos até agora. Qualquer dúvida, vai entrar em contato comigo e vamos começar o nosso processo de escrita da nossa crônica narrativa. Nós vamos contar um fato do lugar onde nós vivemos. Vamos escolher um fato que achamos interessante e vamos fazer essa produção. Bom, pessoal, ao terminar de escrever sua crônica, passos interessantes. Então você tem que ler o que você escreveu, reler e reescrever. Veja que o texto é uma unidade de sentido. Então ele tem que fazer sentido para você, e principalmente para quem vai ler. Eu li o texto, essas partes aqui, eu falei uma coisa, eu estou entendendo, mas será que a outra pessoa vai entender aquilo que você quis te passar? Então o texto não é feito só para você. Há unidade de sentido tanto para você como para quem vai ler seu texto. Então pense bastante nisso. Identificar pontos que precisem de ajustes. Então você veja os pontos que precisam de ajustes. Se não fugiu do tema, o lugar onde nós vivemos, então tem que ser originalmente o texto dentro desse tema. Corrigir os erros ortográficos, ver se não tem nenhum trecho solto que não faz ligação nem com o que você contou antes ou depois daquele trecho. Entendimento, autor e leitor. Veja bem, o texto, como eu falei, é uma unidade de sentido. Você tem que entender, como o seu leitor que está lendo tem que entender o que você está querendo passar. Então, temos que ter esse texto coerente, que é os sentidos do texto. Se o texto faz sentido tanto para você e para quem vai ler, a história que você vai narrar, como coeso, que são aspectos linguísticos do texto. Um bom texto escrito, sem erros ortográficos, sem períodos que você tranque, que não dê para você conseguir identificar o que você quis falar ou fazer entender com aquela expressão. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que tenham todos um bom estudo. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Nós vamos fazer nossa produção. Espero que todos saiam bem. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no privado, tá? Até outra hora. Espero que todos fiquem bem. Abraço.